falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então você vai ver, a gente sabe que, para quem não sabe, a SpaceX tem um foguete chamado Falcon 9 e o diferencial, segundo a informação que a gente tem desse foguete, é que ele leva a carga até o espaço, né? Aí ele deixa a carga lá e depois ele retorna e pousa, né? Com isso, né, eles economizam, né, bastante dinheiro. Essas são as informações. Mas nos tempos, né, de CGIs, né, tão bem elaborados, né, até melhores do que esse aí, a gente vai ver aqui um dos pousos, né, do Falcon 9. E é bem interessante que ali onde ele vai pousar, o Falcon 9 ele tanto pode pousar numa balsa, tá? Ou como ele pode pousar ali em algum local no continente. E aqui você está vendo ali o pouso, né? E você vê ali uma plataforma de concreto onde o foguete vai pousar e você vê ali barro subindo, olha lá, uma poeirada de barro olha só, é uma montagem, você percebe até pelo pouso, né? Que é uma montagem bem daquelas, bem chinfrê, né? Eu costumo dizer que o pessoal ri muito que é CGI de Atari, né? O que estava mostrando aquela imagem do foguete não existe, ok? A não ser que eles mintam sobre até o formato dos países, dos mapas, porque é o que eles nos mostram. O Google Earth não é a perfeição da coisa, no médio tudo certinho. Agora quem está errado, a SpaceX, o foguete ou o Google Earth? Os satélites do Google. Então, na realidade, você está vendo que isso aí é tudo uma fraude, que você está sendo feito de palhaço. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. O tanto que eu já cansei de mostrar aqui lançamentos de foguetes filmados por populares e depois, eles filmaram isso. Vamos dar uma olhada aqui. O Sacani tenta ainda, né? Dar uma moral, mas deu para ver que o balão apagou e o foguete já ia cair no mar. Nossa teoria é irrefutável. Nossa teoria é irrefutável. O tanto que eu já cansei de mostrar aqui lançamentos de foguetes filmados por populares. Só não enxerga quem não quer. Oh man, that's cool. Nossa teoria é irrefutável. O tanto que eu já cansei de mostrar aqui lançamentos de foguetes filmados por populares. Só não enxerga quem não quer. Gente, o negócio é doido. Nossa teoria é irrefutável. Revolucionando a engenharia civil. Então essa é a distância em que eu acredito, isso faz todo sentido. 4.800 quilômetros, essa é a distância que eu acredito. Então qual seria a altura do firmamento? Não sei, mas é muito, muito alto. Se a trigonometria do Sol e da Lua estiver correta, o Sol se encontrar entre 4 a 6 mil quilômetros de altitude, com certeza o firmamento é muito mais alto do que isso. O Sol, por exemplo, é muito fácil tirar a medida da altura do Sol. Bastam duas pessoas estarem em locais diferentes e você medir de alguma forma o ângulo de incidência do raio solar. E por Pitágoras você consegue traçar a altura do Sol. Toda vez que foi feita, você tem entre 4.800 e 5.200 quilômetros de altura. E o próprio Sol, ele mede aproximadamente 5.680 quilômetros de altitude. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas estão aproximadamente a 3.000 milhas acima da superfície da Terra, ou seja, 4.800 quilômetros. Revolucionando a engenharia civil. 4.800 quilômetros, essa é a distância.
4.800 quilômetros, essa é a distância. Do Sol se encontrar entre 4 a 6 mil quilômetros de altitude, do Sol se encontrar entre 4 a 6 mil quilômetros de altitude, entre 4.800 e 5.200 quilômetros de altura. Entre 4.800 e 5.200 quilômetros de altura. Para o Sol, ele mede aproximadamente 5.680 quilômetros de altitude. Para o Sol, ele mede aproximadamente 5.680 quilômetros de altitude. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas estão a aproximadamente 4.800 quilômetros. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas estão a aproximadamente 4.800 quilômetros. Nossa teoria é irrefutável. Entenderam, seus burros? Ah, bobagem! Papo furado! É sempre assim. Ou seja, a Lua ela não tem uma rotação, ela só tem um movimento em cima da Terra através do eletromagnetismo, já expliquei isso, assim como o Sol, tá? No meu vídeo sobre a Terra plana. O que são meteoros, Leandro? Manifestações na atmosfera terrestre, em especial nessas duas camadas, troposfera e estratosfera, ok? Manifestações elétricas, manifestações de gases, ok? Gente, o negócio é doido. Meteoro é um fenômeno meteorológico. Então nós temos uma camada na atmosfera, camada superior, chamada de ionosfera. Essa camada é composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados, e ela possui essa característica de você ter esses fenômenos como a aurora boreal. Ela é responsável por vários fenômenos, como a aurora boreal, a aurora austral, como também efeito Sprite e os meteoros. Então, na realidade, meteoro não tem nada a ver com pedra vindo do espaço. Meteoro é apenas um evento atmosférico ou ionosférico, como melhor preferir. Estrelas cadentes são apenas fenômenos eletromagnéticos na nossa atmosfera terrestre. A nossa atmosfera ela é eletromagnética. A ionosfera ela é constituída por eletromagnetismo. Então eles que vão falar, mas aquelas estrelas cadentes, supostas estrelas, supostos meteoros, supostos meteoritos, são apenas fenômenos eletromagnéticos na nossa atmosfera terrestre. Você acha que eu vou acreditar nesse negócio? Eu vou fazer um experimento. Esse barquinho não vai dar certo. Inspirar, galera. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. A Terra é plana. Foi denominado de Terra convexa. Eu vejo e eu sei que ela é plana. Entenderam, seus burros?